Web Rádio UPV tem a alegria de apresentar uma ministração de fé e milagre, uma palavra que trará avivamento para a sua alma. No ar, uma palavra amiga com o pastor Antônio Luiz. Rádio UPV, fazendo missões junto com você. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amados e queridos irmãos que estão neste programa conectados com os céus. Glórias a Deus. Que Deus venha nos conceder mais graça a cada dia que passar. E a todos, amados, que estão nos ouvindo, seja alcançado pelas bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a vossa vida seja uma bênção nesta terra. E que seja, nesta manhã, edificado pela palavra. Pois a palavra ela tem um poder para surtir um efeito na nossa vida. Aleluia! Esta palavra um dia causou um efeito na minha vida. E é a razão de hoje estar com os irmãos, para ministrar a palavra. Sem perca de tempo, amados, vamos à palavra. Hoje, o Espírito Santo, ele quer falar com cada um de nós, no particular. Se encontra no livro de Lucas, no capítulo 8. Se refere sobre a parábola do semeador. O semeador é uma palavra conhecidíssima de todos, amados. É uma palavra que ela nos mostra grandes lições. E hoje é dia de nós fazer uma avaliação. Em que terreno caiu a boa semente. Sabemos, amados, que nós como seres humanos, nós sempre temos que fazer uma análise da nossa vida espiritual, a qual muita gente passa despercebido e acha que não é tão necessário ficar se policiando. Mas eu quero dizer que, como nós enfrentamos muitos intempéries da vida, muitos problemas, e muitas vezes nós erramos, e às vezes erramos até mesmo feio, mas a misericórdia do Senhor, ela se estende de geração e em geração. E nesta manhã nós vamos meditar nessa parábola que se encontra no livro de Lucas capítulo 8 e o versículo 5 em diante. Somente 3 versículos e depois nós vamos assim trazer uma explanação da palavra de Deus. Que diz o seguinte, versículo 5. Saiu o semeador a semear a sua semente. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre pedras, e nascida secou-se porque não havia umidade. Ou em outra tradução, profundidade. E outra caiu no meio dos espinhos, e crescendo com ela, os espinhos sufocaram. Versículo 8. Mas caiu
Outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por um. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. Glórias a Deus. Jesus usava essa frase quase em todas as suas mensagens, principalmente nas 7 igrejas da Ásia Menor, do Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus, ele ensinava os seus ensinamentos, a maioria dos ensinamentos, tudo por parábola, porque ele usava sempre as metáforas do dia a dia, da convivência humana terrena, para trazer lições espirituais. E aqui nós encontramos com esta parábola quando Jesus se deparou com uma grande multidão. Aleluia! Essa multidão vinha ter com ele gente de todas as cidades, aldeias, vilarejos. Então Jesus, ele propôs esta parábola, dizendo para os que estavam ali presentes. Logo após que Jesus efetuou essa parábola, os discípulos, eles falaram com Jesus no particular, que eles não entenderam a parábola. Se os discípulos estavam com ele, não entenderam, imagina a população. Mas Jesus usava esse termo para que as pessoas entendessem e compreendessem. Ele usou 4 tipos de terrenos: o terreno do caminho, terreno sobre pedregais, sobre os espinheiros, e a terra boa, a terra fértil, a terra arada, a terra preparada para o plantio, para dar muitos e muitos frutos. Sabemos, amados, que ouvir o Evangelho, todo mundo praticamente já tem ouvido o Evangelho, já tem ouvido acerca de Jesus, que Ele é o Salvador. Mas ouvir é uma coisa, praticar é outra coisa. Praticar é você viver um evangelho genuinamente cristocêntrico, porque Cristo, ele é o centro da nossa vida. Ele próprio é a vida. Aleluia. Porque um homem sem vida, ele é morto. Isto vamos falar num sentido espiritual. Um homem sem vida de Cristo é um homem morto. É como um esquelético ambulante, andando de um lado para o outro. Mas quando nós temos Cristo na nossa vida, então nós temos vida e vida com abundância. Glórias a Deus. Então Jesus usou aqui o semeador. É aquele que vai ao campo semear semente. E para chegar ao campo do semear tem caminho, tem que passar por uma trajetória de caminho para chegar ao campo onde vai semear a semente. E é natural acontecer isto, quem é o plantador de semente. No caminho sempre cai alguma semente. E realmente essas sementes, elas são comidas pelas aves que voam. E à beira do caminho também é o caminho que é costumeiro passar, é terra seca. Não, nesse caminho a semente não penetra na terra para nascer.
Então ela fica por cima da terra e ali é pisoteada pelos que passam pelo caminho e as aves que também comem. E Jesus, efetuando essa parábola sobre o semeador, sobre a semente, ele declarou que a semente é a palavra de Deus, que ela é semeada. Aleluia. Precisamos entender que Jesus usava um linguajar, usando parábolas, usando metáforas, comparação, tudo para trazer uma declaração acerca da necessidade espiritual e a necessidade também de nós vigiarmos 24 horas para que o inimigo ele não venha roubar a palavra que já fez guarida no teu coração, no meu coração. Precisamos sempre estar atentamente, porque o adversário nosso, ele não dá trégua para a igreja, para a crente. O crente que verdadeiramente tem aquela vida constantemente na presença do Senhor, o inimigo não dá trégua. Ele procura de todas as formas roubar a tua bênção, a tua graça, aquilo que o Senhor lhe deu, aquilo que o Senhor te abençoou. Ele procura sempre roubar. E aqui ele usou as aves como um símbolo de Satanás. Ele dizendo que a semente que caiu na beira do caminho e as aves veio e comeram, ele diz, esse é o diabo, que as pessoas ouvem o evangelho, mas o diabo vem e tira a palavra antes que este venha crer e ser salvo. Pois aí que está o perigo. Ouvir é uma coisa e você ser praticante é outra. Este é o primeiro terreno. O segundo terreno, Jesus usou uma rocha como uma indicação, como um meio de as pessoas assimilar a verdade. Glórias a Deus. Então, Jesus usou exatamente isso. Sobre pedras, geralmente isso acontece em muitos lugares, ter rochas, mas ter mato nas rochas. Porque lá tem um pouco de terra, mas geralmente é muito raso e não dá para se criar raiz. Mas certas plantas se vingam ali, mas são raquitas, são amareladas, porque não tem profundidade. E Jesus usou esse termo para nos advertir. Ele dizendo assim, a semente que caiu sobre as pedras são aqueles que ouvem a palavra e recebem até mesmo com alegria. Mas passando o seu tempo, vem a perseguição, vem as provas, vem as dificuldades, então acaba se afastando do evangelho, porque não teve profundidade na palavra de Deus. A palavra de Deus não teve aquele abrigo completamente. Foi aquele que aceitou a Cristo, talvez por uma emoção, por um escape momentâneo, mas não teve profundidade, porque não se dedicou na palavra. Sabemos, amado, que a nossa vitamina espiritual é a palavra de Deus. Muita gente já tem deixado isto, cristão, tem deixado de ler a palavra de Deus, porque já não tem mais tempo. E o nosso adversário, ele sabe muito bem
aleluia, que um cristão que ele é assíduo na palavra, é um cristão que tem estabilidade espiritual, tem profundidade da palavra, porque a palavra de Deus, ela é mistério para os espirituais, e Deus revela o profundo e o escondido, aleluia, para os seus que se dedicam a meditar na palavra, porque é o próprio Espírito Santo que ele revela esta profundidade na nossa vida, aleluia. É o próprio Espírito que estimula o crente a buscar mais e mais. Sabemos, amados, que os que cava ouro em terras, que buscar ouro, tem que cavar muito fundo para se encontrar pepitas maiores de ouro. Não é em terra rasa que acha pedras preciosas, mas é na profundidade. Isto é uma metáfora usando para com a palavra. Se nós queremos ser sadio na nossa vida espiritual, na nosso ministério de obreiro, seja quem for, se quer ter uma saúde genuína, nós temos que cavar todos os dias para buscar mais pepitas, mais mistério de Deus, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz e ela é poderosa para surtir o efeito na nossa vida. Amados, é momento de nós despertarmos do sono espiritual, porque muitos cristãos estão vivendo a indolência espiritual e não estão passando despercebido com a sua própria vida. Esta manhã é manhã de você refletir a tua vida espiritual diante do Senhor e como que você está diante de Deus acerca da palavra do Senhor. A Bíblia ela é o manual do crente. A Bíblia é a bússola que nos conduz ao reino celestial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Creia nesta manhã, amados, que estão ouvindo a palavra, seja que esta palavra ela venha ao teu encontro e suprir a tua necessidade espiritual. O crente verdadeiro, ele é espiritual. A igreja de Cristo, ela é espiritual. A igreja de Cristo não se trata de materialismo, não. Se trata do lado espiritual. E foi exatamente aí que os judeus perderam a bênção para os gentios, porque eles esperavam nos dias de Jesus que viesse solucionar o problema da nação e o problema social daqueles dias. Mas Jesus veio para resolver o problema espiritual dos judeus, trazer eles ao conhecimento do verdadeiro evangelho, porquanto rejeitaram a Cristo, rejeitaram o dono da palavra. Aleluia. Nesta manhã, amado, reflita nesta palavra. Vamos ser cristão verdadeiro, cristão salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. Aleluia. Amados, o nosso adversário sabe quando o crente tem comunhão com Deus. Ele sabe quando o crente está desconcertado. Ele sabe que o crente está morno, está frio. Mas nesta manhã o Espírito Santo expressamente diz: quem tem ouvido, ouça a palavra do Senhor e seja edificado, seja consolado. Aleluia. Porque a palavra do Senhor, ela nos adverte todos os dias e ela tem grandes ensinamentos para nosso relevo espiritual. Glórias a Deus. Não seja um crente que esteja sob
pedras, que não tenha profundidade espiritual, mas nesta manhã o Espírito te convida, aleluia, mergulhe na palavra, mergulhe nos mistérios de Deus, porque Deus tem grandes coisas para revelar para a sua igreja. Nesta manhã Jesus quer renovar a tua vida espiritual, nesta manhã Ele quer abrir o teu entendimento para com as Escrituras. Deixe o Espírito Santo soprar sobre a tua vida, aleluia, e você vai se tornar um verdadeiro cristão. Você mesmo vai testemunhar e vai dizer: eu era crente, mas não era um crente convertido. Já ouvi muitos testemunhos de crente de 10 anos, 15 anos, 20 anos de fé, ainda não tinha um encontro real com Cristo, mas no momento que teve aquele encontro real com Deus, ele passou a glorificar e testemunhar, aleluia, que ser crente é uma coisa, mas ser crente praticante e crente cheio do Espírito Santo é diferente. Nesta manhã, Deus, Ele quer que você faça a diferença num mundo corrompido, num mundo que está repleto de uma destruição espiritual, uma destruição moral, mas faça a diferença, porque Deus, Ele é poderoso para te levantar nesta terra, para você testemunhar da grandeza do Senhor, aleluia. Não vamos ficar apático espiritualmente, mas vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra, que a palavra ela venha gerar na tua vida neste momento, aleluia, um estímulo de autoestímulo no teu coração, aleluia. Eu acredito que nesta manhã, neste momento, o Espírito Santo está falando em muitos corações, aleluia, que está ouvindo a palavra. Você que está ouvindo, que ainda não é evangélico, saiba que nesta manhã é manhã de salvação, é manhã de libertação, é manhã de cura, é manhã de você refletir a tua vida. Saiba que Jesus é o único caminho, não há outro caminho. Religião não salva ninguém, religião não salva o pecador, religião não faz milagre. Religião é um dogma humano que criaram, aleluia, e através das religiões muitas pessoas são enganadas, mas a verdadeira religião é Jesus Cristo, o Salvador, aleluia, de toda a terra, de toda a humanidade. Jesus é perito em falar em parábola com o seu povo, e nesta manhã o Espírito do Senhor fala expressamente ao vosso coração, ao vosso entendimento, que Deus venha proporcionar no teu coração um pleno avivamento, aleluia. E a terceira semente que foi semeada, ela caiu no meio de espinheiros, espinheiros no meio aonde não tem terra limpa, foi lançada ali, e o espinheiro cresceu e foi sufocada. E Jesus disse: olha, esses são aqueles que se preocupam do dia a dia com as riquezas, com os bens materiais. Isto ocupa e sufoca a vida espiritual. Quantos cristãos que aparentemente é uma bênção, aparentemente contribuem muito bem, dão os seus altos dízimos, suas altas ofertas, e ajudam muito, faz muito trabalho, mas porquanto a vida dele está sufocada, porque tem tempo para tudo, menos tempo de santificar a sua própria vida. E a Bíblia diz, e a Bíblia não é o pastor Antônio, não, é a Bíblia que diz: segui a paz com todos, sem a qual ninguém verá Deus. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então, amados, eu prego o evangelho do arrependimento, da cura, da libertação, prego o evangelho da santificação, eu prego o evangelho que ele reprova o pecado, que ele condena o pecado.
Este é o evangelho verdadeiro, e para se pregar um evangelho nesta atualidade custa um preço, porque nós estamos vivendo um tempo do evangelho fácil. Todo mundo quer ser crente, parece que virou moda, mas eu quero dizer que o evangelho ainda é ontem, é hoje e eternamente. Ele não vai mudar pelas tuas atitudes, pelas tuas decisões. Não, o evangelho permanece porque é a palavra de Deus e ela é poderosa para surtir o efeito. Nesta manhã é manhã de você refletir a tua vida espiritual, como que ela está diante do Senhor. Não deixe que as coisas deste mundo venham a te sufocar a tua fé, sufocar o teu espírito dentro de você. Não, volte aos tempos atrás. Lembra aquele tempo que você aceitou a Cristo com todo o coração, aonde Deus fez uma grande obra na tua vida. Você viveu um tempo de refrigério, um tempo de glória. Você era usado nas mãos de Deus, você profetizava, você pregava, você tinha prazer pela palavra, mas foi se passando os seus tempos, as coisas foram sufocando e hoje já não faz mais nada. É o crente infrutífero no reino dos céus. Nós como cristãos, nós temos que produzir fruto, e fruto com abundância, e o primeiro grande fruto da nossa vida é o amor na nossa vida, é o amor na vida do cristão, porque cristão sem amor não tem fruto do Espírito, coisa nenhuma. Precisa retornar aos marcos antigos. Não se deixe ser simulado pelo mundo que nós estamos evidenciando, pelas fábulas que estão pregando por aí afora. Um evangelho cheio de paradoxo. O povo já está meio confuso, já tem muitos se perguntando, dizendo, afinal de contas, qual que é o evangelho verdadeiro? Porque um prega de um jeito, outro prega de outro jeito. Eu quero dizer que o evangelho verdadeiro é aquele que transforma o mais vil pecador. O evangelho verdadeiro é aquele que liberta o homem da escravidão do pecado. O evangelho verdadeiro é aquele que cura a alma do homem, cura as enfermidades. O evangelho de Cristo é aquele que ainda batiza com o Espírito Santo. O evangelho de Cristo é pena, ele clama, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, porque ainda é chegado o reino dos céus para muitas vidas. Nesta manhã, o reino dos céus está entre vós que estão ouvindo esta mensagem profética da parte do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Fica com esta bênção, fica com esta palavra, aleluia, no teu coração. Deixa esta palavra gerar dentro da tua vida um fogo ardente do Espírito Santo. Deixa a tua alma ser incendiada pelo poder da palavra. Deixa a palavra gerar na tua vida nesta manhã arrependimento, reconhecimento que você precisa da misericórdia do Senhor, precisa da graça do Senhor, precisa de ser um crente verdadeiro. Aleluia. Não se deixe ser levado pelas aparências deste mundo, pelas aparências de muitos que se tornaram, aleluia, que se tornaram pastores, mas são pastores lobos devoradores, lobos famintos que estão devorando o povo de Deus. Mas ainda há homens, ainda há mulheres fiéis nesta terra que têm padecido pelo amor de Cristo. Nesta manhã, seja um destes que padeça pelo amor de Cristo, padeça pela palavra, padeça pelo teu testemunho, assim como aconteceu com os discípulos, com os profetas, que foram todos mortos, decapitados, outros cerrados pelo meio, outros crucificados, mas não negaram a eficácia
eficácia do poder do Evangelho. Eles preferiram morrer, mas não negaram o nome de Cristo. Nós estamos vivendo uma atualidade que as pessoas trocam de Cristo como se troca de roupa. Não, amado, o Evangelho de Cristo, ele é genuíno, ainda ele impera nesta terra e vai imperar enquanto a igreja estiver nesta terra. O Evangelho será pregado nos 4 cantos desta terra para arrependimento de pecado. Aleluia! Nós evidenciamos na nossa atualidade inúmeras mensagens poderosas, mensagem bem aplanada, mensagem que traz um efeito no emocionalismo das pessoas, mas não causa arrependimento, não causa cura, não causa libertação. O povo continua na mesma situação, mas nesta manhã não é porque eu estou pregando, não, é porque eu estou falando do Evangelho genuíno que precisa reaver na nossa vida, no seio da igreja. Aleluia! Você que é o representante da igreja, você que se diz cristão, mas ainda tem negado a Cristo pelos teus atos, pelas tuas obras, mas nesta manhã é manhã de arrependimento, é manhã de reconciliação com aquele que te chamou, com aquele que te vocacionou. Desperta, desperta o dom que foi te dado. Paulo, ele advertiu Timóteo, o filho na fé, dizendo: desperta o dom que foi dado pela imposição das minhas mãos. Paulo tinha esse zelo pelo seu filho na fé, que ele despertasse aquilo que ele recebeu da parte do Senhor. Aleluia! Talvez nesta manhã você está ouvindo essa mensagem, você já passou por várias experiências, teve experiência com Cristo, mas nesta manhã está frio, está gelado, mas nesta manhã é manhã de reconciliação, é manhã de você fazer um concerto com o Senhor. Deus, ele é fiel, não se engane, não tenha somente um rótulo de crente, mas um crente anônimo, crente que não tem pastor, crente que não tem igreja, não congrega em lugar nenhum, mas se identifica como cristão, dizendo que é melhor ficar em casa e não ir para a igreja, porque na igreja tem muitos problemas, muitas coisas, muita falsidade. Isto é uma mentira do diabo, ele está te enganando você. Não, nesta terra Deus deu pastores para pastorear o rebanho dele. Aleluia! Seja pastoreado por um pastor desta terra. Amado, não se engane, não se deixe levar pelas fábulas de grandes ministros que tem por aí afora, mas seja um servo do Senhor. Aleluia! Abençoado, alcançado pelas bênçãos do Senhor Jesus. Glória seja dado ao nome do Senhor. Aleluia. E a quarto tipo de terreno era o terreno preparado, aonde um terreno fértil, aonde a semente caiu. Um deu 30, outro deu 60 e outro deu 60%. Eu quero dizer, são aqueles que ouviram a palavra de Deus e deixaram que a palavra penetrasse no seu coração, no seu sentimento. São aqueles cristãos que aceitam Cristo e são transformados, libertos, regenerados pelo poder da palavra e permanece sempre dando fruto, porque a palavra caiu num coração fértil, num coração aberto para receber a boa semente, que é a palavra de Cristo. Esse cristão é aquele que morre testemunhando, mas não nega o nome do seu Senhor, não nega a eficácia do poder da palavra. Fica com esta mensagem no teu coração e seja edificado, seja consolado nesta manhã, seja uma
bênção nas mãos do Senhor. Aleluia. Se prepare, igreja. Prepare-se, igreja, porque o arrebatamento da igreja está muito perto, mais perto do que todos nós podemos imaginar. O mundo marcha de passo largo para uma grande destruição, mas a igreja de Cristo marcha em rumo à nova Canaã celestial. Seja um candidato dos céus, seja uma bênção na mão do Senhor. Que Deus venha abençoar a todos quantos estão ouvindo esta palavra aos vossos corações, e que ela faça guarida em cada vida que está ouvindo a mensagem. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Quero assim ministrar uma oração breve aos vossos corações. Nosso Deus e nosso Pai está nos céus. Eu te louvo e te enalteço o teu santo nome por esta mensagem que tu colocaste no meu coração. Jesus, vem abençoar a cada vida. Aonde chegou essa mensagem, ela vem a produzir arrependimento, ela vem a produzir cura, ela vem a produzir libertação, ela vem a produzir a renovação espiritual, ela vem a produzir o batismo com o Espírito Santo e vem abençoar a todas as famílias que estão ouvindo esta programação, e que eles sejam por testemunha nesta terra por todos os dias que viver neste mundo. Pai querido, eu lhe peço todas essas bênçãos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém e amém.